Leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, parte 11, capítulo 7, Perdão. Eu disse em um capítulo anterior que a castidade é a menos popular das virtudes cristãs, mas já não tenho tanta certeza disso. Acho que há outra ainda mais impopular. Ela está estabelecida na regra cristã: ame ao seu próximo como a si mesmo. Porque, na moral cristã, o seu próximo inclui o seu inimigo. E assim, temos de encarar o terrível dever de perdoar aos nossos inimigos. Todos dizem que o perdão é uma atitude maravilhosa, até que tenham algo para perdoar, como tivemos durante a guerra. Nessas horas, só de tocar no assunto, as pessoas reagem com gritos de revolta. Não está em jogo se elas pensam que esta seja uma virtude muito elevada ou difícil. Na verdade, para essas pessoas, ela é detestável e desprezível. Esse tipo de conversinha me dá náusea, dizem. E metade das pessoas se vira logo para me perguntar: como você acha que seria ter de perdoar a Gestapo se você fosse um polonês ou um judeu? Eu também me faço essa pergunta com frequência. Da mesma forma que, quando o cristianismo me diz para não negar minha religião, nem mesmo para me salvar da morte pela tortura, pergunto-me muitas vezes o que faria se as coisas chegassem a esse ponto. Não estou tentando lhe dizer neste livro o que eu faria. É possível que eu faça muito pouco. Estou tentando lhe mostrar o que é o cristianismo. Eu não o inventei. E bem ali, no seu âmago, encontro as palavras: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não há a menor brecha para se concluir que nos é oferecido perdão em quaisquer outros termos. Está perfeitamente claro que, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Não há alternativa quanto a isso. Então, o que fazer? De qualquer forma, não é nada fácil, mas penso que há duas coisas que possamos fazer para facilitar as coisas. Se você quiser aprender matemática, não vai começar pelo cálculo diferencial e integral, mas pela aritmética. Da mesma forma, se realmente, mas tudo depende de querer de verdade, desejamos aprender a perdoar, talvez seja melhor começar por algo mais fácil do que a Gestapo. Você poderia começar perdoando a seu marido, ou a sua esposa, ou a seus pais, ou a seus filhos, ou ao suboficial mais próximo, por algo que eles fizeram ou disseram na semana passada. Isso provavelmente já vai demandar bastante tempo. E, em segundo lugar, devemos tentar entender o que exatamente significa amar o próximo como a si mesmo. Devo amá-lo como a mim mesmo. Muito bem, como exatamente eu me amo? Agora que começo a pensar sobre isso, não tenho exatamente predileção ou sinto afeição por mim mesmo e nem sempre gosto da minha própria companhia. Assim, aparentemente, ame o seu próximo não quer dizer tenha carinho por ele ou considere-o simpático. Eu deveria ter percebido isso antes, porque, é claro, não conseguimos gostar de alguém por força de vontade. Será que eu me sinto bem comigo mesmo e me acho um cara legal? Bem, temo que às vezes sim. E esses, sem dúvida, são os meus piores momentos. Mas não é por isso que eu me amo. Na verdade, é o contrário. Meu amor próprio faz com que eu me ache um cara legal. Mas me achar um cara legal não é o motivo de eu me amar. Assim, amar meus inimigos também parece não significar que nós os achemos legais. E isso é um enorme alívio.
pois uma boa parcela das pessoas imagina que perdoar a nossos inimigos significa supor que eles não são tão maus assim, quando está mais do que claro que eles o são. Vamos dar um passo adiante. Nos meus momentos mais sóbrios, além de não me considerar um sujeito legal, sei que sou um sujeito bem perverso. Reconheço algumas das coisas que já fiz, com horror e asco. Assim, aparentemente, estou autorizado a ter asco e odiar algumas coisas que meus inimigos fazem. Agora que estou pensando sobre isso, lembro-me de alguns professores cristãos que me disseram há muito tempo que devo odiar as ações de uma pessoa má, mas não a pessoa má. Ou, como eles diriam, odiar o pecado, mas não o pecador. Por muito tempo, considerei ingênua e enganosa essa distinção, pois como é que você poderia odiar o que uma pessoa fez sem odiá-la? Mas, anos depois, ocorreu-me que havia um homem com o qual eu estava fazendo isso o tempo todo, eu mesmo. Por mais que eu possa desgostar da minha própria covardia, prepotência ou avareza, continuo a me amar. Nunca tive a menor dificuldade quanto a isso. Na verdade, o real motivo pelo qual eu detestava essas coisas era porque eu amava esse homem. Era só porque eu me amava que ficava triste por ser o tipo de pessoa que fazia aquelas coisas. Consequentemente, o cristianismo não quer que reduzamos, nem por 1 milímetro, o ódio que sentimos pela crueldade e pela traição. Devemos mesmo odiar essas atitudes. Não é preciso retirar nenhuma palavra que dissemos sobre elas. Mas ele deseja que nós odiemos as coisas em si, ou seja, devemos ficar tristes porque a pessoa fez tais coisas e esperar, se isso for possível, que, de alguma forma, em algum momento e lugar, ela possa ser curada e voltar a ser humana. Faço o seguinte teste. Suponha que alguém leia uma história de atrocidades hediondas no jornal, e em seguida um acontecimento sugerisse que a história não era bem verdade ou não fosse tão atroz quanto pareceu. Será que a sua primeira reação seria dizer: graças a Deus que eles não foram tão ruins assim? Ou seria a de ficar decepcionado e disposto a apegar-se à primeira versão pelo puro prazer de poder pensar muito mal dos seus inimigos? Se for a segunda alternativa, então temo que será o primeiro passo em um processo que, se levado às últimas consequências, nos transformará em demônios. Percebe que quem age assim começa a desejar que a escuridão fosse um pouco mais sombria? Se cedermos a esse desejo, desejaremos enxergar o crepúsculo como escuridão e depois a própria claridade como trevas. Por fim, passaremos a insistir em ver tudo, Deus, nossos amigos e inclusive nós mesmos, como maldosos e sem condições de parar essa trajetória. Estaremos presos para sempre a um universo de puro ódio. Vamos agora dar um passo além. Será que amar os nossos inimigos significa deixar de puni-los? Não, pois amar a mim mesmo tampouco significa que eu não devesse me submeter à punição, ou mesmo à morte. Se você cometesse um assassinato, a coisa certa a fazer, se você for um cristão, seria entregar-se à polícia para ser enforcado. Nota de rodapé. A pena de morte estava em vigor no Reino Unido na época de Lewis. A última execução por enforcamento, antes de a prática ser abolida, foi em 1964. Fim da nota de rodapé. Por isso, em minha opinião, é perfeitamente certo para um juiz cristão sentenciar um homem à morte, ou para um soldado cristão matar um inimigo. Sempre pensei assim:
desde que eu me tornei cristão e muito antes da guerra, e continuo pensando assim, mesmo agora que estamos em paz. Não adianta ficar citando, não matarás. Há duas palavras gregas, a palavra comum para matar e a palavra assassinar. E quando Cristo cita esse mandamento, ele usa a palavra para assassinato nos 3 relatos, o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas. E me disseram que existe a mesma distinção no hebraico. Nem todo ato de matar é um assassinato, da mesma forma que nem toda relação sexual é um adultério. Quando os soldados perguntaram a João Batista o que deveriam fazer, ele nunca sugeriu, nem de longe, que eles deveriam deixar o exército. Cristo tampouco fez isso quando se encontrou com o capitão romano, que eles chamavam de centurião. A ideia do cavaleiro, o cristão armado em defesa de uma boa causa, é um dos grandes conceitos cristãos. A guerra é algo horrendo e posso até respeitar um pacifista honesto, apesar de achar que ele está redondamente enganado. O que não posso entender é aquela espécie de semi-pacifismo de hoje, que dá às pessoas a ideia de que, diante do dever de lutar, você deveria fazê-lo contrariado e até mesmo envergonhado. É esse sentimento que rouba uma grande quantidade de magníficos jovens cristãos que se alistaram de algo a que têm direito, algo que é o acompanhamento natural da coragem, um tipo de regozijo e engajamento total. Muitas vezes me peguei pensando como teria sido se, na época em que servi na Primeira Guerra Mundial, eu e algum jovem alemão matássemos um ao outro ao mesmo tempo e nos encontrássemos logo depois da morte. Não consigo imaginar que um de nós sentiria um pingo de ressentimento ou qualquer constrangimento. Penso que teríamos, na verdade, caído no riso juntos. Imagino que alguém pudesse levantar a seguinte objeção. Bem, se me permitem condenar os atos do inimigo, puni-lo e matá-lo, que diferença poderia haver entre a moralidade cristã e a visão comum? Faz toda a diferença. Lembre-se de que nós, cristãos, pensamos que as pessoas vivem para sempre. Portanto, o que realmente importa são aquelas pequenas marcas ou distorções na parte de dentro, no âmago da alma, que vão transformá-lo, no longo prazo, em uma criatura celestial ou infernal. Podemos até matar, se for necessário, mas não devemos alimentar o ódio ou curti-lo. Podemos até punir, se preciso for, mas não devemos ter prazer nesse ato. Em outras palavras, algo dentro de nós, o ressentimento, o desejo de revanche, deve ser simplesmente aniquilado. Não quero dizer com isso que alguém seja capaz de decidir que jamais vai ter tais sentimentos de novo, pois não é assim que as coisas funcionam. Quero dizer que toda a vez que isso vier à tona no dia a dia, ano após ano, por toda a nossa vida, devemos reprimi-lo. Trata-se de um trabalho árduo, mas que não é impossível. Mesmo se a guerra nos levar a matar e a punir, o nosso dever é sentir com relação ao inimigo o mesmo sentimento que teríamos conosco, desejando que ele não fosse mal, esperando que ele possa, nesta vida ou na próxima, ser curado. Em suma, desejar-lhe bem. É isso que a Bíblia quer dizer quando fala que devemos amá-lo. Desejar-lhe o bem, e não ter simpatia por ele, nem dizer que ele é legal, quando não é. Admito que isso signifique que devo amar pessoas que não são nada amáveis. Mas pergunto-me, será que nós mesmos temos algo de amável? Ou nos amamos porque, na verdade, amamos nosso eu? A intenção de Deus é que amemos todos os eus da mesma forma e pelo mesmo motivo.
mas ele já nos deu o resultado certo da conta para depois nos ensinar como ela funciona. Então, resta-nos ir em frente e aplicar a mesma regra aos demais entes humanos. Isso será mais fácil se nos lembrarmos de que é assim que ele nos ama, não por quaisquer qualidades belas ou atrativas que julguemos possuir, mas só porque somos as criaturas dotadas de individualidade, pois, na verdade, não há nada em nós digno de amor. Criaturas como nós que, na verdade, encontram tanto prazer no ódio que abrir mão dele é tão difícil quanto se abster da cerveja ou do cigarro. Fim do capítulo. Capítulo 8. O grande pecado. Estou chegando agora àquela parte da moral cristã que vai distingui-la mais nitidamente de todas as outras morais. Há um vício do qual ninguém no mundo está livre, o qual todas as pessoas no mundo abominam quando o notam na outra pessoa, e de que dificilmente alguém, exceto um cristão, jamais se imagina culpado. Já ouvi pessoas admitirem que são mal-humoradas, ou que não conseguem se controlar com relação às mulheres ou à bebida, ou até mesmo que são covardes. Acho que nunca vi um não cristão assumir esse vício, e ao mesmo tempo, raríssimas vezes encontrei alguém que não fosse cristão mostrar-se tolerante com relação a esse vício nos outros. Não há defeito que torne uma pessoa menos popular e nenhum do qual tenhamos menos consciência do que esse vício. E quanto mais nós o temos, mais o detestamos nos outros. O vício a que me refiro é o orgulho ou a presunção. E a virtude oposta a ele na moral cristã é chamada de humildade. Você deve se lembrar de que, quando falei da moralidade sexual, eu o alertei para o fato de que ela não era o centro da moral cristã. Bem, agora chegamos a esse ponto central. De acordo com os mestres cristãos, o pecado capital, o mal supremo, é o orgulho. A falta de castidade, a raiva, a avareza, a bebedice e tudo o mais são meras fichinhas em comparação. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. Trata-se do estado de mente completamente contrário a Deus. Parece que estou exagerando? Se você acha isso, sugiro que pense melhor. Destaquei há pouco tempo que, quanto mais orgulhosa for uma pessoa, mais ela detesta o orgulho nas outras. Na verdade, se você quiser descobrir o quanto é orgulhoso, a forma mais fácil de fazê-lo é perguntar-se: quanto eu detesto quando outras pessoas me inferiorizam ou se recusam a me dar atenção, ou dão palpite, ou são condescendentes comigo, ou são exibidas? A questão é que o orgulho de cada pessoa está concorrendo com o orgulho de todos os demais. É porque eu quis ser o destaque da festa que estou tão chateado que outra pessoa o tenha sido. Dois bicudos não se bicam. O que essa frase evidencia é que o orgulho é essencialmente competitivo, e o é por sua própria natureza. Enquanto os demais vícios são competitivos apenas, por assim dizer, por acidente. O orgulho não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais do que o próximo. Dizemos que as pessoas são orgulhosas por serem ricas, ou inteligentes, ou belas, mas elas não são. Elas se orgulham por serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas do que os outros.
Se todo mundo se tornasse igualmente rico, inteligente e bonito, não haveria do que se orgulhar. É a comparação que faz uma pessoa orgulhosa, o prazer de estar acima dos demais. Uma vez que o elemento da competição tenha sido eliminado, o orgulho também o será. Por essa razão que sustento que o orgulho é essencialmente competitivo, mas de uma forma que os outros vícios não são. O impulso sexual pode levar dois homens a competir, se ambos desejam a mesma garota. Mas isso só se dá por acidente, uma vez que eles também poderiam ter desejado duas garotas diferentes. Mas um homem orgulhoso vai tomar a sua garota de você não porque ele a deseja, mas apenas para provar a si mesmo que ele é mais homem do que você. A ganância pode levar duas pessoas a competirem, se não tiverem recursos suficientes. Mas o homem orgulhoso, mesmo que tenha mais do que poderia querer, vai tentar conseguir mais o só para afirmar seu poder. Quase todos aqueles males do mundo que as pessoas atribuem à cobiça e ao egocentrismo são, na verdade, muito mais o resultado do orgulho. Tomemos como exemplo o caso do dinheiro. A avareza certamente fará com que o homem queira dinheiro para ter uma casa melhor, férias melhores, melhores alimentos e bebidas, mas apenas até certo ponto. O que faz com que uma pessoa que ganhe 10.000 libras por ano fique ansiosa por passar a ganhar 20.000 libras por ano? Não é a ambição por mais prazer, uma vez que 10.000 libras vão lhe dar todos os luxos de que uma pessoa possa realmente desfrutar. Nota de rodapé. Os valores que Lewis usa como exemplo representariam hoje centenas de milhares de libras esterlinas. Fim da nota de rodapé. É o orgulho, o desejo de ficar mais rico do que o outro homem rico, e ainda mais, o desejo de poder. Pois é claro que aquilo que o orgulho realmente aprecia é o poder. E não há nada que faça uma pessoa se sentir tão superior aos outros quanto ser ela capaz e manipulá-los como soldadinhos de chumbo. O que faz uma menina linda espalhar tormento por onde quer que vá para coletar admiradores? Certamente não é o seu instinto sexual, pois esse tipo de garota muitas vezes é frígida. É o orgulho, o que faz com que o líder político ou toda uma nação busque ampliar cada vez mais seus domínios e suas reivindicações. Mais uma vez, o orgulho. O orgulho é competitivo por natureza, e é por isso que vai cada vez mais longe. Se é o caso de eu ser um homem orgulhoso, então, enquanto houver outro em todo o mundo que seja mais poderoso, mais rico ou mais inteligente do que eu, ele será meu rival e meu inimigo. Os cristãos estão certos. O orgulho tem sido a causa principal da desgraça em todas as nações e todas as famílias, desde a criação do mundo. Outros vícios podem, às vezes, reunir pessoas. Por exemplo, você pode encontrar camaradagem e risos e gentileza em meio a pessoas bêbadas ou devassas. Mas o orgulho sempre significa inimizade. Ele é a inimizade em pessoa. E não apenas inimizade entre pessoas, mas inimizade para com Deus. Em Deus, você depara contra algo que é incomensuravelmente superior. A menos que você conheça bem a Deus e, por isso, saiba que não é nada em comparação com Ele. Não o conhece de jeito nenhum. Enquanto você for orgulhoso, não poderá conhecer a Deus.
Uma pessoa orgulhosa sempre está desdenhando coisas e pessoas. E é claro, se você fica olhando de cima para baixo, não poderá olhar para nada que esteja acima de você. Isso levanta uma questão terrível. Como as pessoas que estão obviamente corroídas pelo orgulho podem dizer, ao mesmo tempo, que acreditam em Deus e que se consideram tão religiosas? Receio que isso signifique que elas estejam adorando a um Deus imaginário. Na teoria, elas admitem que não são nada na presença do seu Deus fantasma, mas, na verdade, estão o tempo todo imaginando o quanto ele as aprova e as considera bem melhores do que as pessoas comuns. Ou seja, pagam alguns tostões de humildade imaginária para ele e, em troca, obtêm milhões em termos de orgulho diante dos seus companheiros. Suponho que tenha sido nesse tipo de pessoa que Cristo estava pensando quando disse que alguns pregam sobre ele e expulsam demônios em seu nome, apenas para ouvirem no juízo final que ele nunca os conheceu. E qualquer um de nós pode, em qualquer momento, cair nessa cilada de morte. Felizmente, temos como provar se caímos nela. Sempre que nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons, acima de tudo que somos melhores do que os outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. A prova real de que você está na presença de Deus é que você ou esquece completamente de si ou se vê como um objeto pequeno e sujo. O melhor é esquecer-se completamente de si. É uma realidade terrível que o pior de todos os vícios pode se infiltrar no próprio centro da vida religiosa, mas podemos entender o porquê disso. Os outros vícios, menos ruins, vêm da obra que o diabo realiza em nós, em cima de nossa natureza animal, mas aquele não vem absolutamente de nossa natureza animal. Ele vem diretamente do inferno. É puramente espiritual e, consequentemente, é bem mais sutil e mortal. Pela mesma razão, o orgulho pode muitas vezes ser usado para derrotar os vícios mais simples. Os professores, na verdade, muitas vezes apelam ao orgulho do aluno, ou, como eles preferem dizer, a autoestima, a fim de fazê-lo assumir um bom comportamento. Muita gente já venceu a covardia ou o desejo, ou ainda o mau humor, aprendendo a pensar que essas coisas estão aquém de sua dignidade, isso é, pelo orgulho. O diabo cai na gargalhada e fica muito contente em vê-lo tornando-se casto, cheio de coragem e autocontrole, desde que, nesse tempo, ele esteja instaurando em nós a ditadura do orgulho. Da mesma forma que ele ficaria bem contente de ver as suas frieiras curadas se lhe fosse permitido, em troca, enviar-lhe câncer. Pois o orgulho é um câncer espiritual, tendo em vista que corrói a própria possibilidade de amor, ou de contentamento, ou mesmo de bom senso. Antes de finalizarmos este assunto, tenho de me precaver contra alguns possíveis mal-entendidos. Primeiro, o prazer em ser elogiado não é orgulho. A criança que recebe um tapinha nas costas por ter feito bem a lição, a mulher cuja beleza é elogiada pelo seu amor, a alma salva para a qual Cristo diz: muito bem, todos ficam felizes e devemos mesmo ficar, pois, nesses casos, o prazer não está no que você é, mas no fato de que você agradou a alguém a quem queria, e queria com toda a razão. O problema começa quando você passa do pensamento:
Eu lhe agradei, tudo está bem. Ao pensamento: que pessoa legal que eu devo ser por ter feito isso. Quanto mais você se agrada de si mesmo e menos se agrada do elogio, pior estará se tornando. Se você só se compraz de você mesmo e não liga a mínima para o elogio, terá chegado ao fundo do poço. É por isso que a vaidade, apesar de ser o tipo de orgulho que aparece mais, é, na verdade, o tipo menos ruim e mais perdoável. A pessoa vaidosa deseja demais elogio, aplauso e admiração e está sempre os buscando. Trata-se de um defeito, mas um defeito infantil e, por incrível que pareça, que envolve humildade, pois mostra que você ainda não está completamente satisfeito com a sua admiração própria. Você valoriza as outras pessoas o suficiente para querer que elas olhem para você. Na verdade, você ainda está sendo humano. O orgulho realmente obscuro e diabólico vem quando você está tão acostumado a olhar para os outros de cima para baixo que não liga para o que eles pensam de você. É claro que, muitas vezes, está totalmente certo. Aliás, pode até ser nosso dever não ligar para o que pensam de nós, desde que o façamos pelo motivo certo, a saber, porque damos um valor incomparável ao que Deus pensa. Mas a pessoa orgulhosa tem uma razão diferente para não ligar. Ela diz: por que eu deveria ligar para o aplauso daquela ralé se a opinião dela não vale nada? E mesmo se a opinião dela valesse alguma coisa, desde quando eu sou o tipo de pessoa que fica em busca de elogios, como alguma garotinha desprezível em seu primeiro baile? Não, sou uma pessoa equilibrada, adulta, e tudo o que eu fiz foi para satisfazer meus próprios ideais, ou minha consciência artística, ou as tradições de minha família, ou, em uma palavra, porque eu sou o cara. Se a gentalha gosta disso ou não, o problema é dela. Ela não vale nada para mim. Nesse sentido, o orgulho real, profundamente impregnado, poderia agir como um teste de vaidade, pois, como disse anteriormente, o diabo adora curar um defeito pequeno, dando-lhe outro grande. Temos de tentar não ser vaidosos, mas nunca devemos acionar o orgulho para curar a nossa vaidade. Segundo, dizemos que um homem tem orgulho de seu filho, ou de seu pai, ou de sua escola, ou do regimento, e poderíamos nos perguntar se o orgulho, nesse sentido, é um pecado. Penso que depende exatamente do que queremos dizer com estar orgulhoso. Muito frequentemente, em frases assim, a expressão tenho orgulho de significa tenho uma admiração calorosa por. Uma admiração assim, é claro, que está muito longe de ser um pecado, mas pode, quem sabe, significar que a pessoa em questão se coloca acima das outras por causa de seu pai distinto ou porque pertence a um regimento ilustre. Isso seria claramente um erro, mas, mesmo nesse caso, seria melhor do que simplesmente ficar orgulhoso de si mesmo. Amar ou admirar qualquer coisa além de si é dar um passo para longe da mais absoluta ruína espiritual. Apesar de que nunca estaremos bem enquanto amarmos e admirarmos qualquer coisa mais do que amamos e admiramos a Deus. Terceiro, não devemos achar que o orgulho é algo que Deus proíbe, porque se ofende com ele. Ou que a humildade é uma ordenança por ser algo devido à sua própria dignidade, como se o próprio Deus fosse orgulhoso. Ele
não está nem um pouco preocupado com a sua dignidade. O importante para Deus é que ele seja conhecido, ou melhor, ele quer se doar a você. E ele e você são duas coisas de tal espécie que, se você realmente tiver qualquer tipo de contato com ele, será de fato humilde. Prazerosamente humilde, sentindo o alívio infinito de ter se livrado de vez do peso de todas aquelas asneiras sobre a sua própria dignidade, que o deixaram tão agitado e infeliz por toda a vida. Ele está tentando fazê-lo ser humilde, a fim de tornar possível esse momento, tentando despí-lo de um monte de fantasias tolas e feias, em que todos nós nos metemos e estamos nos aprumando por aí como os pequenos tolos que somos. Queria ter um pouco mais de humildade em mim, pois, se tivesse, provavelmente poderia lhe contar mais sobre o alívio e o consolo de se despir das fantasias, de se livrar do falso eu, com todos os seus "ei, olhe para mim" e "não sou mesmo um cara legal?" e todas as suas poses e posturas. Chegar perto disso, nem que seja por um momento, é tão refrescante quanto um gole de água gelada para uma pessoa perdida no deserto. Quarto, não pense que, se você se encontrar com uma pessoa realmente humilde, ela o será no sentido em que as pessoas definem humilde hoje em dia. Não será o tipo de pessoa pedante e bajuladora, que está sempre lhe dizendo que não é ninguém. Provavelmente, tudo o que você vai pensar a respeito dela é que ela parece uma pessoa alegre, inteligente, que demonstrou interesse de verdade no que você disse para ela. Se você não gosta dela, será porque sente um pouco de inveja de qualquer um que parece curtir a vida com tanta facilidade. Ela não estará pensando sobre a humildade. Na verdade, não estará sequer pensando nela mesma. Se alguém quer adquirir humildade, penso que poderia lhe dizer qual é o primeiro passo: reconhecer o próprio orgulho. Trata-se de um passo bem grande, aliás, e nada poderá ser feito antes disso. Se você pensa que não está sendo prepotente, está, na verdade, sendo prepotente demais. Fim do capítulo. Se você está gostando da leitura, curta o vídeo e se inscreva no canal. Deus te abençoe.